Paz do Senhor Jesus para todos inscritos no nosso canal. Para você que ainda não é inscrito e não me conhece, meu nome é Marcelo da Silva Félix. Gostaria de compartilhar com os irmãos o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 ao 36. Mas inicialmente eu vou estar expondo do verso 31 ao 33. Então vamos para o texto. Então disse o Senhor aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Bom, o nosso Senhor Jesus Cristo, inicialmente, já deixa bem claro para quem foi escrito essas palavras, para quem o Senhor direcionou essas palavras. Para os judeus que acabaram de crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Para esses judeus que acabaram de crer, ele deixou algo bem claro, que eles ainda não eram discípulos dele. Que discípulo não é aquele que declara apenas a fé, mas é aquele que guarda a fé. Esse é o discípulo dele. Então na sequência ele diz que a esse discípulo será revelada uma verdade. Aquele que se tornar discípulo dele será revelada uma verdade. E que essa verdade libertará ele. Primeira coisa, ele fala, deixa bem claro da condição que se encontra cada ser humano que não é discípulo dele, é escravo. Mas na mesma palavra ele deixa claro também que é a possibilidade de libertação. Aí no verso 33 eles respondem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Dizem assim: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Primeira coisa, notem que aquele que é escravo, ele desconhece a condição de escravo. Então é um problema, porque eu não vou me libertar se eu achar que não preciso ser liberto. Então parte da verdade que liberta é informar aquele que desconhece a sua condição, da sua condição de escravo. Então essa é parte da verdade que liberta. Você saber da condição que você se encontra. Só que eles declaram também o nome de Abraão, que são descendência de Abraão, e usam isso como argumento para alegar que nunca foram escravos de ninguém. Então, já que eles citaram o nome de Abraão, eu tenho que informar quem foi Abraão. Eu acredito que a maioria aqui saiba quem foi Abraão, mas pode ser que tenha um que não saiba. Em respeito a essa pessoa, eu tenho que falar sobre Abraão, rapidamente. Abraão foi o primeiro ser humano que Deus chamou para fazer parte do seu povo. A partir de Abraão seria contado o povo de Deus. Todo que descendesse da linhagem sanguínea de Abraão seria contado como o povo de Deus. Esses são inicialmente os judeus. Mas não seria contado como descendência de Abraão somente os que descendessem do sangue dele, mas aqueles que declarassem a mesma fé que ele declarou em Deus e fosse fiel à mesma, guardasse a mesma. Então esse foi Abraão, conhecido como o pai da fé. Aí no verso 34, nosso Senhor Jesus Cristo é quem explica para eles: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então nosso Senhor Jesus Cristo já mostrou a condição para eles de escravo. Aqui ele informa de quem eles são escravos. São escravos do pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Agora, o que nos leva a uma pergunta: em que momento o ser humano se tornou escravo do pecado? Isso aí nos remete lá ao Jardim do Éden. É quando Deus criou todas as coisas, ele passou o comando a Adão, o primeiro ser humano existente. E posteriormente ele criou Eva e colocou ela para auxiliar Adão nisso. Aí Satanás, não sei se assumiu a forma de uma serpente ou se incorporou em uma serpente. A Bíblia não é clara em dizer isso, só chama ele de antiga serpente. Entrou no jardim e induziu Adão e Eva a comerem do fruto da árvore do bem e do mal, do qual nosso Deus havia proibido que eles não poderiam comer. Deus disse assim: olha, vocês podem comer de tudo que tem no jardim, pode fazer o que quiser. A única coisa que você não pode fazer é comer do fruto daquela árvore ali, porque no dia que vocês comer, vocês morreriam. Então ali foi estabelecido a primeira lei, uma única lei, que o ser humano não podia quebrar essa lei.
Então o que Satanás fez? Induziu a Adão e Eva a quebrarem essa lei, fazendo eles desejar comer o fruto da árvore proibida. Então, a partir do momento que eles cederam e comeram do fruto e transgrediram a lei de Deus, eles passaram a ser escravos e por isso ser dominados por esse desejo de transgredir a lei de Deus, porque é isso que o pecado é, transgressão da lei de Deus. Então esse desejo ficou entranhado na nossa carne, que não é nosso desejo, é desejo de Satanás, mas ele colocou e lá permaneceu. Então todo ser humano, quando nasce na condição de escravo, porque está sempre inclinado a transgredir a lei de Deus. Então foi nesse momento que nós nos tornamos escravos do pecado. Aí no verso 35, o nosso Senhor Jesus Cristo fala assim: o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Então ele está falando, olha, a condição atual de vocês é de escravo, mas há uma possibilidade de você passar de escravo a filho. Então primeira coisa que ele faz, demonstra que eles são escravos. Segundo, de quem eles são escravos. E terceiro, a possibilidade de deixar de ser escravo e passar a ser filho. Aí no verso 36 ele diz assim: assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então primeiro aqui ele diz quem é aquele que pode libertar eles e passar eles da condição de escravo para a condição de filho. Ele, nosso Jesus Cristo. Ele é a verdade absoluta que você, conhecendo, te liberta. Ele é a verdade absoluta. Mas ele fala, verdadeiramente sereis livres. Eu gostaria lembra que no começo eu disse que o fato de você saber a sua condição era parte da verdade? Então, o Senhor fala assim: verdadeiramente sereis livres. Ele é a verdade absoluta que liberta. Mas ele fez questão de enfatizar uma coisa aqui, que eles achavam que era livre porque desconhecia o que era a verdadeira liberdade. O conceito de liberdade que eles tinham era errado. Então, a outra parte da verdade que liberta é o conhecimento do que é a verdadeira liberdade. Porque se você acha que você tem algo, você jamais vai buscar aquilo que você acha que tem. Agora, quando você enxerga que não tem, você vai buscar aquele algo que tem. Bom, para a gente entender o conceito de liberdade comum que nós conhecemos, eu vou estar lendo aqui o que quer dizer liberdade. São dois. Primeira coisa, independência absoluta e legal de um indivíduo, de uma cultura, povo ou nação. Notem que é uma independência absoluta de um indivíduo, de uma cultura, povo ou nação. O que leva à pergunta: existe qualquer um desses aqui que tenha uma independência absoluta do que quer que seja seja totalmente independente de algo? Não existe. Segundo significado da palavra liberdade: estado ou característica de quem é livre, de quem não se submete. Pergunta é: existe algum indivíduo, alguma nação, povo ou cultura que não se submeta a algo ou a alguém? Para pensar um pouco. Não existe. Não existe uma independência absoluta, nem não existe quem não se submeta. Logo, existem duas conclusões lógicas que a gente pode chegar com isso. Ou a verdade que a gente acredita que a liberdade que nós acreditamos que é a verdadeira liberdade, não é. Ela não existe. A liberdade não existe. Essa é a primeira conclusão que nós podemos chegar. Ou concordarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo que existe uma liberdade verdadeira que não é essa. Então, se essa liberdade que nós acreditamos não é a verdadeira liberdade, qual seria a verdadeira liberdade? Bom, isso aí dá para a gente descobrir com um jogo bem simples. Nós conseguiremos descobrir o que é a verdadeira liberdade. Por exemplo, vou citar o joguinho. Se eu pegar um pássaro, arrancar todas as penas dele
colocar ele numa encruzilhada onde ele possa ir para qualquer lugar do mundo e disser para ele, pode ir para onde você quiser, ele será livre? Para pensar. E se eu pegar um peixe, for no mar, pegar um peixe, colocar ele nessa mesma encruzilhada e disser para ele a mesma coisa, pode ir para qualquer lugar, você é livre, ele será livre? Pensa um pouquinho. Se a resposta dos irmãos para o pássaro for que não, porque ele não pode voar, e para o peixe que não, porque ele não pode nadar, porque que o pássaro foi criado para estar voando e o peixe nadando, então, naturalmente, o ser humano tem a capacidade de entender o que é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é a capacidade de você exercer o propósito para qual você foi criado. E é essa informação que o nosso Senhor Jesus Cristo dá que liberta o ser humano. É ensinando a ele o propósito para qual ele foi criado. O que nos leva à questão em saber com que propósito o ser humano foi criado. Aí nos remete ao primeiro vídeo do nosso canal. Se os irmãos lembrar, nós lemos lá em Eclesiastes e em Isaías. Eclesiastes dizia assim, agora que se disse tudo que se poderia, eis a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. O ser humano foi criado primeiramente para amar reverentemente a Deus, para obedecer os seus mandamentos. Lá em Isaías fala que aqueles a quem eu formei para a minha própria glória e alegria. Então, nota que tem mais duas razões porque o ser humano foi criado: para a glória de Deus e para a alegria de Deus. Esses são os 4 propósitos para o qual nós fomos criados. Então, quem é escravo do pecado não consegue cumprir esse propósito. Então, não é livre, porque não consegue exercer o propósito para o qual ele foi criado. Então, quando nós obtemos a informação que somos escravos e a informação para a qual nós fomos criados, o porquê nós fomos criados, aí sim, nós somos livres para viver de acordo com o que fomos criados ou não. A decisão é nossa. Então, o que nós estamos apresentando aqui hoje é a possibilidade de você passar da condição de escravo para filho, através do conhecimento da sua condição inicial e da condição que você pode alcançar. Se você deseja se tornar filho, primeiro tem que se tornar discípulo. E agora você conhece a verdade. Espero que essa verdade liberte você e que você não queira ser mais escravo, mas filho de Deus. Simples assim.